Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberrache. Com vocês, Análise Lógica. Olha, em 25 de julho de 2025, teve uma foto que, dominou a primeira página do The New York Times. Era o Mohamed Zakaria Almatork, um menininho palestino, 18 meses, extremamente magro. Sim, eu lembro dessa imagem. Chocou muito. Exato. E a matéria ali dava a entender que a fome estava sendo usada como arma de guerra em Gaza. Isso gerou, um debate imenso. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nessas controvérsias, né? Vamos usar como guia um artigo do Roberto Rachewski lá no Substack e outras fontes também, para tentar entender essas alegações de manipulação e os paralelos históricos que ele aponta. Um tema bem complexo. Com certeza. A publicação da foto teve um impacto imediato, né? Reforçou na hora aquela percepção de crise humanitária extrema em Gaza. Mas a história completa era um pouco diferente, né? Era sim. Logo depois começaram a surgir outras informações. Investigadores como David Collier compilaram isso e o Rachewski destacou no artigo dele. E o que descobriram? Basicamente que o Muhammad, a criança, sofria de várias condições crônicas, bem graves, e que já existiam antes. Uma doença genética rara, paralisia cerebral, hipoxemia. Nossa! E a própria mãe dele confirmou, olha só, que o estado dele não era uma consequência direta da guerra e que ele estava, sim, recebendo nutrição e cuidados médicos. Entendi. E o The New York Times? Como eles lidaram com essa informação que surgiu depois? Então, no dia 29 de julho, 4 dias depois, o jornal publicou uma nota. Uma nota editorial bem curta, na verdade. Ah, publicaram? Sim, confirmando as condições médicas pré-existentes do menino. Mas o Rachewski critica muito a forma como isso foi feito. Como assim? Ele diz que foi, muito discreto, sem nenhum destaque e principalmente sem um pedido formal de desculpas pela impressão inicial que a matéria e a foto causaram. Complicado. E as reações? Imagino que foram fortes. Muito fortes. O Naftali Bennett, que foi primeiro-ministro de Israel, chegou a chamar o episódio de libelo de sangue moderno, uma acusação pesadíssima. Nossa, libelo de sangue. Isso é historicamente muito sério. Exatamente. É um termo com uma carga histórica imensa, usado para acusações falsas contra judeus, que incitavam violência. Então, usar isso ali sugere uma calúnia intencional, perigosa. Que tensão. Sim. E o Rachewski até relata que a sede do jornal em Manhattan foi pichada com NYT Lies, Gaza Dies. Tipo, o NYT mente, Gaza morre. Uau. E é bom lembrar também, que a situação humanitária lá em Gaza é um campo de batalha de informações. O COGAT, que é o órgão israelense, nega a fome generalizada, culpa a ONU pela distribuição, a ONU culpa as restrições de Israel, o Hamas fala em mortes por fome. Muita informação conflitante. Exato. E tem problemas logísticos também com o mecanismo de ajuda. Então, verificar fatos numa zona de conflito como essa é um desafio, gigantesco.
E para esse autor, o Rajewski, esse episódio da foto não foi um caso isolado, né? Ele traça um paralelo histórico. É aí que a análise dele fica bem interessante. Correto. Ele conecta esse caso com o Walter Duranty. Duranty foi correspondente do The New York Times em Moscou lá nos anos 30. Ah, o caso Duranty, já ouvi falar. Pois é. Ele ganhou um Pulitzer em 1932 pela cobertura do ano anterior. Mas depois ele foi super criticado por ter minimizado ou até negado a fome genocida na Ucrânia, o Holodomor. Aquela fome terrível imposta pelo regime soviético. Exatamente. Que matou milhões entre 32 e 33, e o Duranty não só minimizou, como chegou a desacreditar outros jornalistas, tipo o Garrett Jones, que estavam tentando contar a verdade. Tem o historiador Mark von Hagen, que classificou a cobertura do Duranty como tipo uma recitação à crítica de fontes soviéticas, bem parcial. E é impressionante que esse Pulitzer nunca foi revogado, né? Mesmo o próprio The New York Times admitindo depois que a cobertura teve problemas sérios. O Rajewski aponta uma inversão aí, certo? Precisamente. É o ponto central do paralelo dele. Ele argumenta que o Duranty omitiu uma fome real que estava acontecendo. Já no caso de Gaza, em 2025, segundo a análise dele, o jornal teria meio que fabricado uma narrativa de fome usando um caso que tinha um contexto médico bem específico, bem complexo. Entendi a lógica dele. Duranty escondeu, NYT 2025 inventou, na visão dele. Isso. E apesar do The New York Times ter reconhecido depois que o trabalho do Duranty foi problemático, Rajewski usa o termo propaganda flagrante. Outras fontes falam em negligente. O prêmio continua lá, nunca foi retirado. E como ele amarra isso tudo com o que acontece dentro do jornal hoje? Ele menciona a saída da Bari Weiss, né? Sim, esse é o terceiro pilar do argumento do Rajewski. A Bari Weiss foi contratada em 2017, depois da eleição do Trump, para trazer supostamente mais diversidade ideológica para o jornal. Lembro da saída dela, foi polêmica. Foi. Ela saiu em 2020 e na carta de demissão que foi pública e que o Rajewski cita, ela alegou que sofria um ambiente hostil lá dentro. Disse que não se encaixava no que ela descreveu como a linha progressista dominante e meio inflexível da redação. E ela afirmou uma coisa forte, que o medo da reação interna, principalmente no Twitter, é que estava guiando as decisões editoriais. Ela chamou o Twitter de editor final. E que a gota d'água foi a polêmica com um artigo de opinião do senador Tom Cotton. Entendi. Então, para o Rajewski, essa saída ilustraria um ambiente onde um certo viés ideológico poderia estar, digamos, atropelando a apuração dos fatos. Exatamente essa a leitura dele, que essa pressão interna poderia comprometer a reportagem factual. Então, resumindo a linha de raciocínio do Rajewski, ele pega a foto de Gaza como um exemplo de uma narrativa muito forte que acabou simplificando ou distorcendo fatos complexos. Aí ele busca o caso Duranty como um precedente histórico de distorção, talvez alinhada a uma agenda, e usa a saída da Weiss como um sintoma de pressões internas que favoreceriam esse tipo de viés. É isso. É exatamente essa conexão que ele faz. E, olha, isso levanta uma questão bem fundamental sobre jornalismo, né? Essa tensão que sempre existe entre o poder de uma narrativa, ainda mais uma visual, carregada de emoção, e a busca pela precisão factual, pelo contexto completo, que muitas vezes é mais complicado, mais demorado para aparecer. E em cenários como Gaza, de conflito, polarização altíssima. Aí essa tensão fica ainda maior. A informação vira arma muito fácil, né? Para todos os lados. É um desafio enorme equilibrar a urgência humanitária com a checagem rigorosa. Fica, então, uma provocação para a gente pensar, né, inspirada por essa análise toda, como é que nós, o público, podemos navegar por essas narrativas da mídia, especialmente as que são visualmente tão poderosas, de um jeito mais crítico, mais informado, principalmente quando a gente sabe que o contexto completo pode levar dias ou até anos para surgir, ou pior, quando o próprio contexto vira também um campo de disputa, né? Uma pergunta crucial, sem dúvida, essencial nos dias de hoje. Análise lógica. Análise lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais.
Na semana que vem tem mais. A propósito, who is John Galt?